Veja, galera da Fox Rádio, que é o Paulo da Pipoca, interior de Ceará. Quer dizer que eu sou muito fã de vocês, viu? Eu acho que eu sou o maior fã aqui da cidade, sem dúvida. Uma pergunta pra você, Beijo. Aproveita que você tá perto aí do rapaz. Pergunta aí pro Facicani por que ele tem tanta raiva do Cuca e do Palmeiras. Ontem o rapazinho aí tava bem estressadinho com o Cuca, viu? Teve que o Pascoal dar um freio nele, porque senão tava duvidando até do afastamento dele no ano passado. Valeu, galera. Fãzão de vocês, hein? Um abraço. Valeu. Então Valeu. eu vou repassar. Ele fez a pergunta pra mim. Claro. A pergunta é pra mim. Não pipoca. E eu faço a pergunta pra você. Ele é de Itapipoca. E vamos. Então não Itapopique. Não Itapipoca. Opa! Não Itapipoca. Olha, já sei. Ô, Até Psycho, responde Oi. o nosso amigo lá. Por que o senhor pega tanto no pé do Cuca de forma exagerada, segundo o nosso amigo lá do Ceará? Não é exagerado, não tenho raiva de ninguém, não pego no pé de ninguém, muito pelo contrário. Enfim, a questão de raiva do Palmeiras, isso aí não existe, né? Bom, então acho que o assunto nem merece qualquer tipo de comparativo ou de explicação. Agora, em relação ao Cuca, eu não pego no pé dele, porque eu não gosto dele. Eu enxergo ele, Cuca sempre foi um cara super legal comigo, eu com ele, a gente tem um trato ótimo. Agora, metodologia de trabalho, de entender que algumas coisas poderiam ser diferentes e melhores, é claro que eu vou tentar enxergar da minha forma, porque a nossa função é essa aqui. Se a gente estivesse aqui para concordar com tudo que acontece no futebol, a gente não estaria fazendo o programa, né? Estamos aqui para dar outras opiniões e pontos de vista completamente diferentes. O meu ponto de vista, a minha forma de enxergar futebol e daquilo que eu gosto no time é diferente do que o Cuca tem propagado neste Palmeiras 2017, que é um time em que 40% do elenco mudou em relação a 2016. Então, com a característica dos jogadores que ele tem em mãos, é difícil e vai ser para ele jogar no sistema de mais aceleração, daquele Palmeiras veloz, daquele Palmeiras que só explorava a beirada do adversário e hoje não valoriza o meio de campo. Sendo que hoje ele tem peças que fazem com que essa bola seja mais cadenciada e obviamente dariam ao Palmeiras não só velocidade, mas inteligência de envolver o adversário no campo de jogo, em especial no campo de ataque, né? Com Guerra, você tinha Felipe Melo, Michel Bastos e outros tantos que eles não põem para jogar e que seriam atletas de mais valia, de mais qualidade a esse time do Palmeiras. Em relação a 2016, é aquela história, né? Publicamente o Cuca nunca se manifestou do porquê ele não continuou no Palmeiras. Internamente das informações, nós, jornalistas, fomos atrás das informações, mas eu acredito que mesmo com alguns problemas e em relação a outras pessoas que passaram por problemas semelhantes, ele poderia ter ficado no Palmeiras e teria o mesmo suporte da própria diretoria do Palmeiras. Mas a informação que eu tenho é que ele também não ficou por razões de questão pessoal, de conflitos internos com a diretoria do Palmeiras, e isso teve até um peso maior do que o próprio problema do Cuca. Valeu, obrigado pela audiência. O que foi, gente? Jesus! Você quer mais 25 minutos pra você responder falar? a pergunta? Ou você acha que só esses 15 minutos serviram? Foram suficientes ou não? Não, eu explanei isso. Você explanou, não, você Você espanou. trabalha na revista Piauí, é isso? Por quê? As matérias da revista Piauí, elas são maiores do que a Bíblia. Eu nunca vi matéria Então, matéria de domingo, né, do jornal. Deus me livre, as matérias- Ai, meu Deus do céu! Você lê a velho. matéria da revista Piauí, você tem que viajar até a Europa e voltar. Vai dormir, seu Ué, se mãe. eu tivesse incomodado, o senhor podia me interromper. Não dá, eu tenho medo. Eu tenho medo. Imagina eu do lado. Eu não tenho vergonha de falar, eu tenho O medo. senhor é comandante do programa. Não, Abaixa a cabeça e... imagina eu só amarelado. Tenho medo. O Mano já me falou umas coisas tuas aí, você tá louco. Vai que você puxa a granada aí. Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos direto, olha só que legal, nós vamos com a Eduarda Piscinati, com informações direto da concentração do Botafogo e olhando pra cá, pra telinha aqui, Álvaro Loureiro com as informações da concentração do Palmeiras. Então primeiro, né, Álvaro Loureiro, sejamos cavalheiros, tá bom? Eduarda Piscinati, informações do Botafogo, campeão desde 1907. Fala, Duda.
Oi, Benja, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. Eu falo aqui da concentração do Botafogo, este hotel localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. Os jogadores descansam por aqui neste momento, já almoçaram, obviamente, e às 7h30 da noite saem daqui rumo ao estádio Newton Santos, lá onde perderam de virada para o São Paulo no final de semana e onde recebem o Palmeiras agora nessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Novidade do lado do Botafogo, a provável estreia de Léo Valência. O meia chileno, a principal contratação do Botafogo neste meio de temporada, chegou ao clube no começo do mês de julho, há cerca de 3 semanas vem treinando com o grupo, mas teve problema para conseguir o visto de trabalho, não estava regularizado, agora está. Ontem o nome dele foi publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, fica, portanto, à disposição do técnico Jair Ventura. No final de semana, diante do São Paulo, o Botafogo estreou o atacante Brenner, que entrou no segundo tempo, e o mesmo deve acontecer com o Léo Valência, sair do banco de reservas para jogar alguns minutos no segundo tempo, dependendo, obviamente, do andamento dessa partida diante do Palmeiras. O time que enfrenta o Verdão é praticamente o mesmo que jogou contra o São Paulo. Claro, Jair Ventura não confirmou, mas deve ter Gatito no gol, até porque o Jefferson se recupera ainda de um edema na coxa. Luiz Ricardo na direita, Joel Carli e Igor Rabelo, os zagueiros, Vitor Luiz na esquerda, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva retornando de suspensão, Matheus Fernandes, João Paulo, Rodrigo Pimpão e Roger, ele que é o artilheiro do Botafogo neste Campeonato Brasileiro, tem 6 gols marcados. E esse número diz muito, O Botafogo quer entrar no G6, é o 7º colocado, portanto quer pontuar, vencer em casa para entrar de vez no G6, garantindo aí uma vaga para a Libertadores do ano que vem. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Eduardo Piscinati. Agora sim nós vamos para cá com Álvaro Loureiro. Informações do Palmeiras, Álvaro. Olá, Benja, boa tarde para você, para a galera do estúdio, para quem acompanha o Fox Sports Rádio. A gente está aqui acompanhando tudo sobre a concentração do Palmeiras, que logo mais pega o Botafogo, 18ª rodada do Brasileirão, penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão 2017. Jogadores também já almoçaram, tudo muito tranquilo por aqui. O Palmeiras que tem algumas ausências importantes, para esse jogo, para essa viagem ao Rio de Janeiro, além de toda a questão envolvendo o Felipe Melo. Ele ficou em São Paulo treinando em separado, não deve mais vestir a camisa do Palmeiras. Tem outros jogadores que também não vieram, o colombiano Yerry Mina, o Alejandro Guerra, meia venezuelano, os dois com problemas físicos, assim como o William, atacante, que também está se recuperando de lesão muscular. Então, assim, o provável Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo será formado por Jailson no gol, Mike, Edu Dracena, Luan e Egídio. No meio de campo, possivelmente 3 jogadores aí, Thiago Santos, Bruno Henrique e Jean, podendo pintar também o Rafael Veiga nesse meio de campo palmeirense. E na frente, 3 jogadores mais avançados, Dudu, Roger Guedes e Daverson. O Palmeiras é o 4º colocado com 29 pontos. Pega o Botafogo, que vem logo atrás na 7ª posição com 24 pontos. E esse confronto entre Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, tem sido muito equilibrado nos últimos tempos. Nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, em todas as competições, são 4 vitórias para o Palmeiras, 4 vitórias para o Botafogo e 1 empate. Veremos qual dos dois times faz essa balança pesar para o lado positivo hoje à noite. Jogadores do Palmeiras devem jantar por volta das 6 da tarde. Às 7h20 está marcada a preleção, aquele último bate-papo com o Cuca, e a saída aqui do estádio, daqui do hotel, da Barra da Tijuca, para o estádio Newton Santos, está marcada por volta de 8 da noite, um trajeto que de ônibus deve levar aí uns 40 minutos. Os jogadores do Palmeiras devem sair por aqui no início da noite por volta das 8 horas. A gente vai continuar acompanhando toda a movimentação e levamos as informações ao longo da nossa programação. Volto com você, Benja. Obrigado, Álvaro Loureiro. Então tá aí, você acompanhou o Álvaro Loureiro direto à concentração do Palmeiras. Você acompanhou a Eduardo Piscinati, também da concentração do Botafogo. Jogão hoje, hein, Facincane? Jogão de bola. O Palmeiras precisa da vitória mais do que até o próprio Botafogo, porque se existe uma planificação até para não sobrecarregar a Libertadores, somente como esse grande objetivo do ano, o Palmeiras tendo outra competição a disputar e sonhar com o título, vitória hoje é praticamente obrigatória no Engenhão diante do Botafogo. Por que o Palmeiras tem obrigação de ganhar hoje e o Botafogo não? Não, porque assim, o Botafogo tem outros títulos em que ele tem a possibilidade maior de conquista. Não, né? O Palmeiras a própria Copa do Brasil. Não, o Palmeiras tem só Libertadores. Mas é muito mais difícil você conquistar a Libertadores. Não é assim, vou conquistar a Libertadores, vou lá, jogo e ganho, né? O peso é maior, são mais jogos, a Copa do Brasil são mais 4 jogos. Eu enxergo que o Botafogo hoje
é favorito em relação ao Flamengo. Então o Botafogo tem outros objetivos e outras possibilidades de conquista na temporada. O Palmeiras só tem uma grande, né, que é a Libertadores, mas está longe dela. E o Brasileiro mais ainda, pela pontuação. Então, para o Palmeiras não ter aquela sensação de que, numa hipotética eliminação diante do Barcelona, acabar o ano e ficar muito inviável de buscar o Corinthians, é preciso, o mais rápido possível, manter o Brasileiro nessa grande toada que vem fazendo nas últimas rodadas, somar 3 pontos e, claro, não perder tão de vista o principal rival. Aí eu discordo. Eu acho que a importância é a mesma. O Botafogo também pensa da mesma maneira. Eu também, faço. O Botafogo pode não ter ambições de conquistar o Campeonato Brasileiro. Ele pode até conquistar a Copa do Brasil, concordo com você, ele é favorito contra o Flamengo, na minha opinião também é. Mas o Flamengo, o Botafogo, se ele não conquistar a Copa do Brasil e nem a Libertadores, ele vai querer retornar no próximo ano para a Libertadores. E para ele retornar à Libertadores, ele tem que estar no G6. E para ele ficar no G6, ele tem que ganhar jogos. Entre eles, esse jogo contra o Palmeiras. Então, o Botafogo pensa do mesmo jeito que o Palmeiras. O Botafogo quer ganhar, sim senhor, esse jogo, até porque, embora o Palmeiras venha aí de uma sequência de 4 jogos sem derrota, só vencendo, o Botafogo faz uma campanha melhor do que no Palmeiras. E joga em casa. Joga no Newton Santos. Então, o torcedor do Botafogo, os jogadores, a comissão técnica, ok, eles podem até achar que o empate seja um bom negócio, porque o Palmeiras é elite do futebol brasileiro. Mas o torcedor quer vitória essa noite. Não é vitória. A questão, Sormani, é a seguinte, por exemplo, em peso de elenco, né, de pressão que o Palmeiras se coloca, a obrigatoriedade por título e vitória é maior, que é do Botafogo, que faz um ano para buscar alguma coisa. Eu não tô falando em título, tô falando em pontuação. Não, sim, em questão de pontuação. Então, mas só que assim, pro Botafogo... Até porque título pros dois, eu acho que tem a mesma dimensão. Porque o Palmeiras está brigando para ficar entre os 4 da Libertadores para dar um segundo passo para ver se o que acontece com o Corinthians. Só que assim, e o Botafogo também está com essa mesma visão. O jogo, para mim, é pau a pau. Sim. É pau a pau. Só que o peso do jogo, para mim, é maior para o Palmeiras pelo seguinte... Pro Palmeiras, apenas terminar em quarto e em terceiro no ano é uma grande decepção se não vier um título do peso da Libertadores, né? Então, pro Palmeiras vencer o jogo e tentar buscar esse Corinthians, mas aí faz que tem que ser jogo a jogo. O jogo do Palmeiras hoje é o Botafogo. Sim. Quando chegar o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, vamos ver o que vai acontecer lá. Lá é Libertadores. Mas então, eu tô explicando dentro desse objetivo. E o objetivo do Botafogo, que é voltar a Libertadores no ano que vem, seja pela pré-Libertadores ou primeira, segunda fase, depois, obviamente, a fase de grupos, seja pela 6ª posição ou no G4 entrar diretamente, é muito mais vitorioso e muito mais fácil para o Botafogo e como um peso final de campeonato ou um peso final de temporada do que em relação ao Palmeiras. O elenco do Botafogo, ele é muito, em termos de folha de pagamento, estrelas, etc e tal, ele é inferior ao do Palmeiras. Sim. Então, chegar em 4º lugar para ele, por exemplo, no G4 do Brasileiro, talvez seja tão difícil para o Palmeiras como chegar ao título de campeão brasileiro. É a mesma coisa. Você tem que contextualizar os dois times. Eu enxergo o Botafogo como um time de mais potencial e até mais fácil para angariar esse objetivo dele de entrar da Libertadores, seja na 4ª colocação, na 5ª, na 6ª, do que o Palmeiras, que vai estar na Libertadores no ano que vem, mas termina o ano devendo. E aí não é a taça. Assim, eu estou imaginando o seguinte, o jogo é pau a pau. O Palmeiras tem que pensar nesse jogo do Botafogo. O Palmeiras fez um bom mês de julho, conseguiu vitórias importantes, deu um passo legal no Campeonato Brasileiro, ponto. O Botafogo tem possibilidade de ganhar a Libertadores da América e tem possibilidade de ganhar a Copa do Brasil, por que não? Eu não tô tirando essa possibilidade. Mas nem eu tô tirando. Não, o senhor tá dizendo que ele só vai se classificar para a Libertadores no 4º, 5º lugar. Nada disso. Não. O Botafogo tem melhores competições até que o Palmeiras. Que o Palmeiras se classificou, se classificou na Copa do Brasil. Eu falei isso. O senhor ouviu bem. Tem que ser um jogo a jogo. O senhor não vive um bom dia hoje. Não, isso é um fato. O senhor aqui não explicou. O senhor não vive um bom dia. Apesar da tabela mostrar que o Palmeiras... O Neymar vai jogar no Paris Saint-Germain. O erro do Atlético Mineiro teve mesmo peso, entendeu? O senhor tá dizendo que o Botafogo... E aí eu vou ajudar dizendo o seguinte, o senhor tá equivocado. que o Botafogo tem outras frentes também para ganhar títulos.
E isso faz com que ele equilibre mais a temporada dele e outros objetivos não sejam tão obrigatórios como o Palmeiras tem que ter apenas direito de rever a sua entendeu? opinião. Tem todo o direito. Não vou rever porque a opinião já está Tem todo o direito de rever. postada, Eu acho que é até bonito a gente reconhecer que estão revendo a opinião. É legal. Claro que não, evidente. Não, mas está revendo. Acho legal ele rever a opinião. revendo? É que hoje o Pascoal não está num dia legal. Não, eu aqui não tô. Entendeu? Imagina. O Pascoal está num dia hoje. O comandante do programa vai dar o veredito. Mano, esse dia Quem não tá legal, está no dia final, no dia bom? Olha, eu não sou de muretar nem de pipocar. Hoje eu não sei o que está acontecendo com o Oswaldo Pascoal. E com o Facincani, você sabe? O que ele tá falando? Olha, O que ele tá falando? Ele não fala coisa com coisa, ele não falou leque com cré, ele não juntou nada. Essa água que vocês beberam, eu não quero também não. isso aí. Olha, hoje ele tá ruim. Hoje. Não, hoje não, hoje eu tô bem. Se hoje você tá bem, eu quero ver o dia que você tá mal. Eu tô beleza. Aliás, tá deixa eu só falar pro brincadeira. senhor, aquele lance que o senhor me perguntou do Corinthians, depois eu posso responder. Meu Deus, bem, mas agora? mas por que Você você quer voltar ao fala? assunto agora? Mas o senhor está Imagina o cara que está em casa, o que ele está achando tá disso que você lesado acabou de hoje, falar. né? O cara quer O que saber. aconteceu? Deu tilt no chip? Não, delay. é que agora é a hora do Palmeiras, quando voltar o assunto Corinthians. Perguntei há eu 1h30 atrás, Pedro. O assunto já foi. Há 1h30 O atrás. assunto Mas a acabou. informação tem que ser prioridade. Acabou o assunto, Seguinte, Corinthians. só pra dizer. Você concorda com o Facincani? Você tem informação? Não, sim, E o Felipe Melo? Não, não é Felipe Melo. O negócio, você quer que eu fale do Corinthians? Não, se fosse... O Felipe Melo no Corinthians não joga. Não, não falei Pô, Corinthians. tá Eu confundindo tô falando também. do Felipe Melo. Tem alguma novidade? Nada, nenhuma. Treinou hoje, né? Não, treinou ontem, Pode. separado e hoje Ô, separado. Fábio Azevedo. Fábio Presente. Azevedo, Ele, você também? ele postou no Twitter. Ô, Fábio Azevedo, você também precisa vir pro programa aí. Você Vamos. tá igual o Pascoal Não, hoje. é, porque eu tô vendo os Fábio jogos, eu não tô Azevedo. entendendo nada. Pode Entendendo absolutamente nada. pintar uma troca? Pode, não é Pode, informação. Palmeiras e Flamengo? Não, hoje não. O Flamengo não tem nenhum interesse no Felipe Melo. Nenhum. Hoje não tem. Aliás, em relação até ao Pablo também, eu mandei aqui uma mensagem para 2 pessoas, disseram a mesma coisa. Nenhuma chance do Pablo no Flamengo. Ano que vem, outra oportunidade Não, de mas eu negócio. falei ano que vem. Não, eu sei, mas hoje, já olhar o mercado para o final do ano, o Flamengo não está olhando nesse momento. Eu sei que surge um momento, igual movimento na rede social, pelo Felipe Melo. Não, o Felipe Melo tem que jogar no Mengão, porque ele é a cara do Mengão. A torcida quer, Fábio A torcida quer, você faz A enquete. maioria quer? A maioria quer, porque aí eles acham que a chegada do Felipe Melo é barrar o Marcelo Araújo. Barra o Marcelo Araújo, chega o Felipe Melo, acabou. Não, duvido. Não, Ele vai marcar um banco legal se ele for é pro o Flamengo. seguinte, eu acho que o Felipe Marcelo Melo hoje vai não pro joga. Flamengo, ele tumultua o ambiente. Mas enfim, porque o Felipe Melo é notícia nos 7 meses do ano pelo que ele faz fora do campo e dentro do campo, mas não por jogar, pelas confusões que arruma. Mas ele é a minha rubro-negro, opinião. hein? Hã? É rubro-negro. Tudo bem, é rubro-negro. E aí? Nasceu lá, é da base. Ah, legal. Isso aí não Você viu pode que naquele credencial áudio pra que voltar. vazou ontem, segunda-feira, ele falou, nunca teve tão fácil o Flamengo. Ele tá igual o bloco de carnaval aqui do Rio. Vem em mim que tô facinho. É mais ou menos assim. Mas o Fábio Azevedo torcia pro Barreira e nem por isso jogou no Ô, Barreira. Fábio Azevedo, Exatamente. quem não quer o Felipe Melo no Flamengo? Hoje, a diretoria Todos. não encaixa. Não tem uma ala que quer e uma que não quer? O Flamengo tem um grande problema, acho que talvez de todos os clubes brasileiros, que é o que tem o maior número de ex-presidentes vivos, e cada um puxa para um lado. Aí tem aquele ex-presidente que tem uma corrente política que ele faz uma fumaça, aí tem ex-presidente que tem blog, tem ex-presidente que tem Twitter, aí cada um vai botando de um lado. Hoje, a atual presidência e diretoria não quer. Eles não querem o Felipe Melo, não se encaixa no orçamento. Ninguém procurou o Cláudio Prakovic, por exemplo, que é o vice-presidente de finanças, para fazer um incremento no orçamento para trazer o Felipe Melo. Então, hoje, a chance é 0 do Felipe Melo. Mas voltando a falar de Felipe Botafogo... Melo corre algum Não, risco de ficar Palmeiras. sem time esse ano? Não, ele está no Palmeiras, está sob contrato. Não, mas não vai jogar. Ah, não vai jogar. Não vai, corre, não vai. Corre sério risco. Corre risco de não jogar mais. Se você... Esse ano, é o que eu Esse tô ano falando. corre Se você observar nas redes sociais do Fox Sports, o pessoal fez uma montagem muito legal com camisas de São Paulo, Santos, Vasco, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Atlético, umas 10 Corinthians. camisas. Corinthians. Ninguém despertou interesse, a não ser a torcida do Flamengo, pelo passado. Ninguém despertou, pô, Felipe Melo, vem pra cá, vai resolver meus problemas. Ninguém. Pelo passado não, por Porque ele o ser Felipe Melo é isso aí que a gente tá vendo nas imagens. Ele apareceu 7 meses por agredir, ameaçar, né, apontar o dedo. Eu quero que você me aponte. Mas esse dia aí, né, Fabinho? Esse dia aí não faz a menor... Não. Peraí, esse dia O foi Felipe diferente. Melo foi notícia durante 7 meses por esses momentos. Me apontem 2 jogos do Felipe Melo na temporada. 2. O Paulista com o Eduardo Batista, ele jogou bem, sim. Mas, ó, 2 jogos que ele jogou. A torcida do Palmeiras, cara, ela Esse encara Palmeiras o Felipe Penharol Melo jogou hoje muito. como se fosse aquele amor Muito. de verão. Foi aquele negócio que foi duradouro durante 2 semanas e pronto, acabou. Vai Já dar esqueceu. 2 alegrias à O negócio é o diretoria. seguinte, Essa Quando pesquisa chegou foi e quando feita vai ontem à embora. tarde, né? O João fez essa pesquisa ontem à tarde aqui no Fox Sports.
e a conclusão deu 90-10, não foi, Felipe? 90-10. 90-10, a favor do Cuca. Então, mas a questão é O essa, Cuca tinha Pascoal. razão e o Felipe Melo não. A torcida não do Palmeiras, perdeu o ela grupo. entende que o Felipe Melo foi uma alegria quando chegou, ele bateu no peito, ele fez aquela média, ele deu carrinho, ele provocou rivais, e a torcida, num curto espaço de tempo, começou a gostar muito do Felipe Melo. Mas diante de tudo que aconteceu, tá na cara que numa queda de braço, a torcida vai optar pelo Cuca. O Cuca deu um título pro Palmeiras. O Cuca deu um título pro Palmeiras. O Felipe Melo ainda não teve aquele tempo todo para criar uma história no clube. Então o Felipe Melo foi muito mal nesse quesito, porque ele poderia ter administrado melhor a situação, Benja. Ele poderia estar no grupo ainda, como o Zé Roberto tá, como o Fernando Praz tá, como outros jogadores também que têm qualidade para ser titular, o Michel Bastos, também estão. Então, querendo ou não, o Felipe Melo, ele começou a criar, dentro do próprio ambiente do Palmeiras, uma situação que foi insustentável para ele próprio. Não diante dos jogadores, mas diante do Cuca. O Cuca é aquele cara que ele tem o complexo de perseguição, é aquele cara que dá valor para coisas que não deveria, talvez, dar tanto valor. Ele potencializa demais uma situação que é pequena. Então, nesse sentido, o Felipe Melo poderia ter caminhado ao lado do treinador e não batido de frente com ele. Saiu do clube. Ó, que tá você vendo não uma colocou imagem do aqui, ó, Facincani? Beijo rapidinho. Tá vendo a imagem ali do gol do Henrique Dourado? Ele jogou pra galera. O Henrique Dourado foi lá, parou o gesto dele em respeito à torcida do Palmeiras, onde ele começou a fazer esse gesto. Aí ele foi lá pra tirar satisfação, ganhou cartão. Ele jogou pra galera 7 meses. Jogar futebol que é bom, eu não vi. Eu não vi. Você viu futebol ou não viu, Facincani? Vi. Pra mim, nos jogos em que ele esteve em campo, ele foi um jogador regular. Jogador que não comprometeu em nenhum momento o sistema defensivo do Palmeiras. Apontaram um jogo ruim abaixo da média do Felipe. Foi um em que o próprio Palmeiras também jogou muito mal, mas venceu no final, na Bacia das Almas, contra o Jorge Wilstermann, no Allianz Parque, pela fase de grupos da Libertadores. De resto, na vitória por 1-0, o gol do Mina. De resto, o Felipe jogou bem. Agora, eu via o Felipe... Mas ele jogou bem menos do que se esperava pelo Claro, sim, mas investimento feito nele. só que aí... Ele aparece por isso aí, ó. Então, que só ele que aí, tira Fábio, a bola, ele aponta, bota a munhequeira. Só que aí, não, Fábio, só que aí, não, peraí. Toda vez que a gente fala do Felipe Melo, as jogadas que aparecem são essas. São essas. Porque não tem outra. E tem um golzinho dele no jogo De cabeça, contra o de Mirassol. cabeça contra o Mirassol. Mas aí E mais nada. Olha lá, Então, mas o que eu- o Fábio Azevedo tem razão. Ele se notabiliza com a camisa do Palmeiras Esse gol aí que você tá falando. por essas Mas coisas. só que o Felipe- E não pelo futebol só que o jogado. Felipe- Ele sabe jogar. Só que o Felipe, ele nunca foi um jogador de imagens significativas dentro de campo Mas que o transparecesse Facincani- Ele que nunca é foi craque. protagonista. Ele tentou Facincani, ser exatamente. protagonista. Facincani, Ele só um não- minuto. Isso. Você pega um volante, se a gente for mostrar imagens de volante, Exatamente. você não vai ver Isso, nada. claro. O Gabriel no Corinthians... Não é o Fernando Redondo, é o Felipe Melo. Gabriel no Corinthians, na minha opinião, está jogando uma barbaridade. Mas se você for pegar as imagens do Gabriel, é um volante. São desarmes. Não, não são Volantes, essas. Não são essas. volantes, Mas o estilo... Volantes desarmando é uma coisa. É. Se você for fazer uma seleção de imagens de um volante, as seleções de imagens que nós temos aí do Porque a do produção Felipe Melo, escolheu essa. Só tem isso, só tem confusão. Olha lá. Ah, não é. Ó, carrinho Ele que ele dá bota, no mas Alisson. aí a produção Depois tem ele essas parte pra imagens, cima. mas tem outras. Murro no jogador do Depende Penharol. da edição que se faz. Gente, São, mas não, mas tem é outras isso. imagens. Foram as imagens que eles acharam. Não, tem outras Olha lá. também, senhor. Aí o Olha a Bandeirinha entra questão. em campo, olha, quer ver? Ó, Bandeirinha tá feito um louco em campo, porque vai lá, tá vendo? Aí vai cortar dessa imagem uma outra imagem de confusão. Não, Nesse ponto eu concordo com o Fábio Azevedo. Mas aí Eu acho a própria que imagem pode ser o manipulada. custo-benefício para mim foi uma grande decepção a passagem do Felipe Melo no Palmeiras. Eu esperava muito mais. Muito mais. Muito mais. Ele deu muito pouco pro Palmeiras. Pelos motivos que a gente sabe quais são e outros que a gente sabe, não sabe ao certo, mas no frigir dos ovos, que é uma palavra uma frase que o Pascoal gosta demais. É do Benjamin, não Essa bota do não. É do Benjamin, essa é do No Benjamin. frigir dos ovos, eu acho que o saldo dele é devedor. O Felipe gente. Melo é uma bomba Devedor. relógio que explode a qualquer momento. Ele pode fazer um primeiro tempo primoroso, como foi contra o Holanda, e o segundo tempo Mas ele é muito trágico. bom jogador. Olha lá, Eu outra entendo imagem que- dele. Olha lá, que aparece. Eu entendo que... Essas imagens estão manipuladas, não é ele não, hein? É montagem. Não é montagem. Primeiro então. que tem outras imagens que poderiam ter Não sido são imagens colocadas. que podem ser escolhidas Exato. e não manipuladas. Algumas imagens. Eu não acho que o Felipe Melo tenha sido toda essa decepção no time do Não, Palmeiras. porque primeiro que Eu eu vejo vejo que ele foi Eu acho escalado que o errado. Campeonato Ele Paulista jogou dele foi errado. bom quando ele tinha um treinador que entendia qual era o posicionamento dele e tinha um outro jeito de marcar. Exatamente. A partir do momento que mudou o treinador, mudou a característica de marcação e ele não se adaptava. Mas eu acho que ele poderia ser aproveitado em várias outras situações Exatamente. ao longo de muitas outras competições. Não foi.
por culpa dele mesmo, pelas declarações Olha lá, outra imagem dele, cartão pelas amarelo. declarações feitas no vestiário depois do jogo contra o Cruzeiro e principalmente, porque aquilo lá do contra o Cruzeiro estava caminhando, ele foi lá, pediu desculpa pro presidente, pediu desculpa pros jogadores, pediu desculpa pro treinador. Aí ele lançou aquele áudio lá, não sei se foi ele que lançou, alguém que vazou, apareceu o áudio. Aí não teve jeito. Então, muito mais por culpa do próprio Felipe Melo, ele pisou na bola e ele sabe que ele perdeu toda a razão a partir do momento da divulgação ele nunca do na áudio. carreira jogou exposto como jogou no Palmeiras. Nunca. Mas ele chamou essa responsabilidade. Não. Jogou exposto como primeiro volante sozinho, tomando burdoada, time exposto, nunca. Não, na Itália ele Em jogava todos assim. os times. Isso, Não. ele jogava sozinho. Na Itália não, ele jogava com o Montolivo na Fiorentina. O Montolivo é na meia, Juventus. não é volante. O Montolivo é segundo volante, sai pra jogar. Ele é o jogava primeiro ao lado volante. dele. Na Olha aqui, nós vamos Fiorentina. fazer um intervalo.